Foi um sufoco, foi um sofrimento, mas o Odair Ball funcionou neste sábado na Vila Belmiro. Os nossos números foram inferiores aos do América, mas o número principal, que é o de bolas na rede, o Santos teve mais. 3-2, aleluia, primeira vitória no Campeonato Brasileiro, confronto direto contra o Z4. O ataque funcionou, a defesa mais ou menos. Tem coisa positiva para destacar nesta vitória do Santos, mas também tem alguns aspectos preocupantes que precisam ser trabalhados, né? E alguns que eu acho que só vão mudar o dia que o Santos trocar de jogadores. Eu tenho dito aqui muito a respeito da falta de capacidade que este time tem de sair jogando, criando, com os zagueiros principalmente, porque a qualidade técnica dos zagueiros do Santos não é das melhores. E isso acaba virando um problema que estoura no meio de campo, estoura no ataque. É um equilíbrio difícil de ser encontrado, porque afinal de contas a direção do Santos montou, melhor dizendo, um elenco sem pensar muito em algumas características. Mas enfim, eu vou falar sobre isso, mas hoje é um dia de alegria, um dia de tranquilidade, nosso final de semana está garantido, o Santos só joga de novo na terça-feira lá na Argentina pela Sul-Americana e deu aquela respirada no Campeonato Brasileiro. 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, não é o melhor cenário, podia ter pelo menos 6 pontos aí, mas vai dar uma respirada dentro da tabela de classificação do Brasileirão. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10 com a análise da vitória do Peixe sobre o América por 3-2 neste sábado na Vila Belmiro, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco em São Paulo, lá na Vila Madalena. WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Neste domingão dá para fazer aquele churrasco, tá certo? Para comemorar a vitória do Peixe. Procure saber mais e conhecer mais de Vila Unitar Premium Beef no Instagram, @unitar.beef. E se você fizer o pedido pelo número que eu passei, pode retirar no local ou o delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Antes de mais nada, eu tenho algumas coisas para pontuar, aspectos que eu considero negativos, mas como o Santos venceu e eu estou feliz, né? Tem gente que não fica feliz com a vitória do Santos, mas eu estou feliz. Então, vou tentar enxergar dentro deste cenário alguns pontos positivos da partida do Santos, né? O Lucas Lima continua muito bem, né? Acho que ele tem se empenhado, apesar de ter saído do jogo no final, né? Estava desgastado. Destacar a partida do Mendonça, obviamente, ele foi o melhor jogador do Santos, né? Ele fez um gol, participou de um gol e sofreu um pênalti. Então, o Mendonça foi o principal. Eu diria que o Mendonça e o Lucas Lima foram os jogadores mais positivos do Santos. O Soteldo, ele foi fundamental para o empate, né? Quando o Santos conseguiu aquela jogada, ele conseguiu criar aquela oportunidade, então ele foi fundamental para que o Santos não demorasse para buscar o resultado, para buscar a igualdade, porque se o tempo vai passando, a gente sabe, o lance da pressão dentro da Vila e tal, né? É um negócio complicado. Então, quando ele faz aquela jogada e entrega para o Mendonça fazer o gol, aquilo dá uma aliviada. Pena que ele já sentiu de novo. Não sei se terça-feira jogará a Copa Sul-Americana. Então eu coloco o Soteldo nesse patamar, né? Um pouquinho abaixo do Lucas Lima e principalmente do Mendonça em termos de resultado, né? Mas eu acho que os outros, o Lucas Pires eu achei que fez uma boa partida, teve um outro erro de passe lá, um outro equívoco na chegada ao ataque, mas no geral foi bem. O Dodi e o Rodrigo Fernandes correram, né? Os dois, aliás, correram muito tempo pendurados com cartão. Enfim,
Marcos Leonardo fez o gol dele, deu uma limpada bonita no final do jogo que ele dá no meio da caneta do zagueiro. Teve uma outra bola que ele limpa na entrada da área e bate, o goleiro defende. O Santos foi um time que, como eu disse, fez o Odair Ball, né? A defesa não foi como tinha acontecido nas partidas anteriores, porque tomou 2 gols, mais um gol eu vou explicar de uma forma. Um gol teve um lance coletivo, um detalhe coletivo, e o outro teve o detalhe individual do Natan, né? O segundo gol. Mas o ataque pelo menos funcionou. O Santos nem criou tantas oportunidades assim, é bom que se diga, né? Deixa eu desligar essa caixinha aqui, pronto. O Santos nem criou tantas oportunidades assim, o América até criou mais. Quer ver a estatística do jogo? Na posse de bola foi 56-44. E essa posse de bola só aumentou a esse nível porque lá pelos 30 minutos o Santos baixou demais as linhas. O Santos passou a se defender muito. E eu achei que o Odair hoje fosse colocar o David, né, para meter velocidade, porque o Marcos Leonardo já estava cansado. Mas ele, entre o Marcos Leonardo e o Lucas Lima, preferiu tirar o Lucas Lima e colocou o Ed Carlos. Ele não ia imaginar que o Bauerman fosse expulso, né? E aí ele talvez precisasse de um pouco mais de mobilidade. O Ed Carlos não conseguiu fazer muita coisa não, mas quem sabe se tivesse colocado ali um outro jogador com, repito, mais mobilidade, talvez a coisa tivesse funcionado, né? De uma maneira mais, sei lá, positiva para o professor Odair Hellmann. Mas enfim, o time se empenhou em campo, né? Teve aquela luta, aquela disposição. O segundo gol foi um negócio surreal, assim, um negócio. O que o Bauerman estava fazendo ali na frente, perdidaço, né? Na bola que o Messias, que o Mendonça dá, participa da jogada e o Bauerman vai lá, bota por cima, né? Fez ali o segundo gol do Santos, enfim. Aí teve, claro, o empate novamente, porque eu vou chegar nos gols do América, eu vou fazer uma análise à parte aqui, né? Vou fazer uma análise à parte. E o Santos construiu a vitória no gol do Marcos Leonardo, no pênalti sofrido, bem marcado pelo Daronco, o Schwarzenegger do apito, no segundo tempo que o Mendonça sofreu, o Marcos Leonardo bateu. Só em relação às estatísticas, voltando, posse de bola 56-44, chutes a gol, a América deu 19, o Santos 12, e os chutes certos 8-6, né? Escanteios foram 6 para o América, 2 para o Santos. Assim, como eu disse no pré-jogo, eu não espero lá futebol vistoso, eu espero isso aí que a gente viu hoje, né? Um time que tente ser eficiente quando for possível, e que busque criar um pouco mais. É que houve um desequilíbrio em razão das questões defensivas. E por quê? Vamos lá. Quando o primeiro gol do América nasce por uma bola mal reposta pelo João Paulo. O João Paulo não sabe jogar com o pé. Então, o treinador do Santos tem que trabalhar o seguinte: ou ele sai, porque o Bauerman encosta nele para sair. Aí é óbvio que o time adversário vai vir marcar na saída da área, na entrada da área, melhor dizendo. Ele tem que dar a bola no Bauerman. Mas por que ele não dá? Porque ele não confia. Porque eu estou dizendo aqui que Messias e Bauerman não conseguem sair jogando. Se você der a bola no pé deles, eles não conseguem fazer o jogo fluir, né? E hoje isso é fundamental para qualquer time. Senão você é obrigado a trazer muito o volante para trás, você é obrigado a trazer muito o meia como o Lucas Lima para começar a organizar o time, e aí você cria um problema. Então o zagueiro precisa começar jogando. Só que esses do Santos não sabem fazer isso. Então se o João Paulo vai dar bicão para frente, ele tem que dar o bicão para depois da linha do meio de campo, nunca onde ele deu, né? Ele abaixou a cabeça, chutou e entregou no pé do cara do América. O América veio construindo, a defesa do Santos ficou olhando, o sujeito entrou lá do outro lado, fez 1-0. Então, assim, se você sabe que o teu goleiro não tem capacidade de reposição, não deixe isso acontecer. Ou faz como antigamente, bota a bola na marca, pega o zagueiro, manda ele dar um bico na bola, na pequena área, jogar para frente. Porque o Santos não tem condição de sair jogando. Muito bem. Bom, ainda bem que depois daquilo teve o gol do Mendonça, depois teve o gol do Bauerman, beleza. Aí vem o empate do América, já no segundo tempo. Por quê? Porque o Natan, que foi vaiado pela torcida, ele
ele tinha melhorado, né? Mas entrou no modo displicência novamente. E a bola no ataque do América do lado dele, ele não sabe, ele fica no meio do caminho, ele não sabe se vai em um, se vai no outro, ele fica ali, perdidão e tal. Aí o cara lá, o Everaldo, domina, no setor dele bate uma bola indefensável, não tinha o que fazer. Aí a torcida começou a pegar no pé do Natan. O Odair coloca o Gabriel Inocêncio, que jogou muito melhor do que o Natan, né? Muito mais ligado. Aliás, quando ele deu a coletiva de apresentação, eu falei, ó, a forma como esse rapaz se expressa, ele tá com uma fome desgraçada de jogar no Santos. Não é aquela coisa, não sei o quê. Então ele já entrou ligado no 220, marcando, arrancando, até deu um chute no gol e tal. Foi mais positivo do que o Natan, né? Então foram dois erros, um de conceito e o outro um erro individual. O jogador do Santos não pode cometer erro individual. Teve o pênalti, o Santos conseguiu virar com o Marcos Leonardo, batendo mal e bem daquele jeito. Ele bate tão mal que ele bate bem todas, né? Porque o goleiro fica esperando o dia que ele vai bater bem, ele não bate, bate mal no meio do gol, então ele bate forte e a bola entra. E aí veio o lance capital, o Bauerman. Eu falo, os zagueiros do Santos não sabem jogar, né? E o Bauerman foi numa bola que ele estava sozinho, ele erra o passe, o jogador do América vai sair na cara do João Paulo e ele faz o correto. Ele faz o correto. Uma expulsão tática, uma falta tática. Ele trocou o gol pela expulsão. Faltava pouco tempo para acabar a partida e ele fez o correto. Ele tinha que ter puxado mesmo, porque senão o cara do América ia dentro do gol 3-3, o Santos não ia conseguir buscar. Dificilmente conseguiria buscar, até pela questão psicológica, naquela altura do jogo, seria bem difícil o América ia se fechar. Teve a falta e aí o João Paulo, como sempre, debaixo das traves, a história é outra. O João Paulo pode ter problema para defender pênalti, ele pode ter problema para sair jogando com a bola nos pés, mas naquela cobrança de falta ele foi espetacular e salvou o Santos. Depois foi aquele bumba meu boi, chuta para lá, chuta para cá, enfim, tirando da área para que o Santos conseguisse os 3 pontos e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro desse ano, o tal do confronto direto contra o time do América. Eu estou ainda elétrico por conta do resultado do jogo, estou tentando juntar aqui tudo o que eu queria dizer a respeito da partida. Me lembrei de um outro detalhe. O Santos precisa de velocidade para contra-atacar e ainda mais o adversário com um jogador a mais, o Santos com um a menos, né? Porque o América não passou a ter 12 e continuou com 11, o Santos é que foi para 10. O Ângelo, que eu defendo, ele não pode entrar no jogo do jeito que ele entrou e ter 2 ou 3 oportunidades em que ele podia disparar em direção ao gol e com espaço, ele tem que entrar mais ligado, né? Ele precisa entrar mais ligado. Ele não pode entrar do jeito que ele entrou. Ele teve 2 lances em que pelo menos ele podia ter carregado a bola mais para frente ou ter criado uma oportunidade mais decisiva. Por isso até que no primeiro momento, quando sai o Soteldo, entra o Daniel Ruiz, porque o Odair já pensa na questão tática, na questão da recomposição, e se ele, ato contínuo, a saída do Soteldo tivesse colocado o Ângelo, talvez ele tivesse perdido ainda mais a condição de marcação do meio de campo, de recomposição da defesa. Então, é isso. Apesar dessas questões pontuais, críticas hoje num modo bem suave, né? Uma crítica construtiva, eu estou aqui comemorando a vitória do Santos, esses 3-2, né? Não foi uma goleada, mas obviamente se não tivesse tomado 2, estaria ótimo. A gente ainda deu sorte, meus caros, que aconteceu o seguinte nessa rodada. O Bragantino foi lá jogar em casa contra o Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário, e tomou 3-0 em casa do Cruzeiro. E aí no saldo de gol o Santos passou o Bragantino na tabela, né? O Santos passou o Bragantino na tabela. O Santos tem saldo 0, o Bragantino tem saldo -2. Aí, independentemente do que acontecer na rodada, Flamengo, Goiás, Grêmio, Cuiabá e coisa e tal, como o Corinthians perdeu, o Curitiba perdeu, o América perdeu, então 2 pelo menos continuam atrás do Santos. No mínimo 2 continuam. O próprio Bragantino e o próprio Corinthians. Então o Santos passará esta semana fora do Z4 do Campeonato Brasileiro até o jogo do próximo sábado contra o Cruzeiro, que melhorou absurdamente na mão do Pepa em pouquíssimos dias, né? E aqui é esse parto para o time dar uma melhorada, dar uma evoluída.
que é uma coisa difícil. Hoje a defesa que vinha tão bem não funcionou, mas o ataque, com a boa participação do Mendonça, principalmente, com o Lucas Lima, chegou ao resultado importante. Me preocupa esta semana, porque obviamente no jogo contra o Cruzeiro, o Santos não vai ter o Bauerman e não vai ter o Dodi, que tomou o terceiro cartão amarelo. Eu não sei quem ele vai escolher, mas provavelmente ele vai pôr o Camacho, né? E para o lugar do Bauerman deve ser o Joaquim, né? Deve voltar o Joaquim. Ele tem também o Maicon, né? Uma dessas ele escolhe o Maicon. E para o jogo da Sul-Americana a gente não sabe se o Soteldo vai ter condições de atuar. E se ele não tiver condições de atuar, se for muscular, também não vai jogar contra o Cruzeiro. Muito dificilmente ele se recupera em uma semana. Mas um problema de cada vez, e problemas vão ficar para a gente pensar a partir de segunda-feira, tá bom? Porque agora é hora de respirar aliviado com a vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Só lembrando aos senhores que neste domingo, 3 da tarde, tem Urico Mursa, né? Santos e Urico Mursa. Santos Sub-20, Urico Mursa contra a Portuguesa Santista. O jogo não tem transmissão da Santos TV, tá bom? É uma partida de transmissão daquele canal alternativo da federação, que é o Futebol Paulista, né? Procurem lá, não sei se vocês conhecem, Futebol Paulista é o nome do canal. Então dá para você acompanhar o jogo do Sub-20 lá. Ou você pode fazer diferente, você pode ir na Vila Belmiro. Você pode fazer as duas coisas, né? Pode ir na Vila Belmiro assistir Santos e Inter pelo Campeonato Brasileiro Feminino, também às 3 da tarde. Então você pode ir para um estádio e ficar com o celular vendo o outro jogo. Você pode ir para Urico Mursa e ficar vendo o celular a Cerezo, que acho que esse jogo é Santos TV. Ou você pode ir para a Vila e ficar vendo no canal Futebol Paulista o Sub-20 jogar contra a Briosa. Ou você pode ver um tempo em cada jogo, cada estádio. Olha só que legal. Você vai para o primeiro tempo num jogo, vai para o segundo tempo no outro. Se tiver ruim, você sai e vai para o outro. Que legal, né? Final de semana, com feriado na segunda-feira, tem bastante gente na cidade e tal. Você vai poder curtir mais Santos, né? Lembrando que nesse final de semana também, neste sábado, eu tô aqui, eu tô acelerado. Tivemos vitórias, o dia foi assim uma coisa surreal, né? Teve vitória do Sub-15 e do Sub-17. Foi contra o São Bernardo, né? Na manhã deste sábado, na Vila Belmiro. Eu vi os jogos, né? Até compartilhei aqui no canal, na comunidade do canal. O Sub-17 venceu o São Bernardo por 1-0. Aliás, o goleiro do Santos, o Gustavo Casanova, pegou um pênalti no final. O Lucas Ian fez o gol do Santos. O Sub-17. O Sub-15 fez 2-1 no Esporte Clube São Bernardo, com o destaque do Branquinho, menino que estreou, né, no Santos. Foi recém-contratado, faz parte do processo de captação do Santos. O Dudu Jimenez fez um gol e o Branquinho fez o outro gol da equipe santista. Portanto, Sub-15 do Fabrício Monte, né, conseguiu esse resultado. O Branquinho ele foi contratado após se destacar na Copa Votorantim Sub-15 deste ano pelo Vila Nova de Goiás. Vejo aqui no Diário do Peixe. Então, tá uma festa, né? Sub-15 vence, Sub-17 vence, o principal ganhou também. Tem o Sub-20 no domingo, tem a Sereia. Será que a gente fecha o final de semana com 5 vitórias? Olha só que beleza, né? Que alegria, coisa rara na vida do Santista, tá certo? Então é isso, vamos acompanhar aí o restante da rodada para ver em que posição que o Santos vai terminar neste fim de semana na tabela do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco a gente já conecta o modo Sul-Americana, que tem jogo terça, 9h30 da noite, lá na Argentina. Jogo com transmissão do SBT e também da ESPN/Star Plus. Tá certo, meus caros? O Santos ganhou. Foi daquele jeito, mas temos que aproveitar que não é todo dia que ganha e faz 3 gols, né? Tá bom? Falei aqui também em nome de Zatec Informática, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias.
O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Neste domingo eu volto com os resultados destes jogos aí, tá bom? Da tarde traremos os resultados, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.